Vocês podem me acompanhar no sumário, um dos anexos aí que vocês receberam no e-mail, para facilitar o acompanhamento dessa pequena palestra, dessa pequena aula, né? Para que vocês consigam aí entender a questão jurídica também que está sendo colocada, para depois a gente passar para a parte de captação dos clientes, a parte de precificação. Vocês vão ver que vocês podem, trabalhando aí de casa, fazer uma renda interessante, mandando e-mails, mandando notificações por e-mail, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, a diferença entre caso fortuito ou força maior. Importante dizer na notificação, eu não quero entrar aqui em divergências doutrinárias, divergências jurisprudenciais. Isso aqui é uma notificação para buscar eficácia. É importante mencionar na notificação que as duas coisas estão em voga, tanto o caso fortuito quanto a força maior. Lembrando que a distinção, basicamente, sem entrar, volto a dizer, em divergências doutrinárias, a questão do caso fortuito são situações inevitáveis, imprevisíveis ou previsíveis, mas que decorram de uma atitude humana, como por exemplo uma greve, guerra, né? Enfim. Agora, a força maior são eventos da natureza, né? Um raio, uma chuva muito forte, um terremoto. Essa questão do vírus envolve componentes biológicos decorrentes da natureza, mas tem a questão da força da natureza, né? A força maior, mas tem também um componente do caso fortuito, que justamente é o quê? Os decretos existentes aí nos municípios, nos estados, Brasil afora, né? Então tem uma situação envolvendo um caso fortuito, uma determinação que advém de uma conduta humana e também decorrente de uma força maior. Isso ganha força, isso reforça a sua notificação à luz da excludente da responsabilidade contratual momentânea, né? O que nós estamos buscando é uma excludente de responsabilidade contratual. Então, invocar na notificação esses dois reforços. Um outro ponto é verificar se a empresa, por exemplo, o banco ou a construtora, ela já se mobilizou por mera liberalidade antecipando essa questão, como por exemplo foi a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Eles já comunicaram em notas oficiais que vão suspender os pagamentos das parcelas do financiamento imobiliário por 60 dias. Vai pegar essas parcelas e jogar no saldo devedor. Então é importante você verificar se de repente a construtora soltou alguma nota ou o banco que está financiando soltou alguma nota nesse sentido. Tá? Não que você não vá fazer a notificação. Eu vou explicar que mesmo nesses casos é importante você comunicar via e-mail através de uma notificação. Mas se atentar se de fato houve ou não uma mobilização por mera liberalidade por parte da construtora, por parte do banco, tá? Porque aí nesse caso a gente não vai notificar, né, tentando invocar tudo que a gente precisa invocar, que no caso seria o artigo específico do caso fortuito de força maior, artigo 393 do Código Civil. Nós vamos simplesmente informar que o nosso cliente pretende aderir à oferta, aderir ao que foi propalado, ou seja, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o princípio da vinculação da oferta. Então, em muitas notas, a Caixa colocou que pode ser solicitado. Então, para que não haja dúvida, a gente comunica que o nosso consumidor pretende, ou seja, está solicitando esta benesse momentânea dessa prorrogação, essa carência, e em razão, inclusive, do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a proposta feita pelo banco, pela construtora, vincula, né, essa oferta tem que ser realizada, consumada. Tá? É importante na notificação mencionar a legislação, o decreto municipal e estadual específico. Vocês se recordam que essas legislações municipais, estaduais, decretos, elas não fazem parte, de uma certa forma, de um ordenamento jurídico mais conhecido. Não está no Código Civil, não está numa legislação federal. E por isso que, né, até o próprio Código de Processo Civil, através de artigos que às vezes não expressamente preconizam, mas impõem o dever numa demanda judicial do advogado incluir normas municipais, decretos municipais, legislações locais. Então é importante você mencionar, colocar no anexo da notificação,
no e-mail o decreto municipal ou o decreto estadual que suspendeu as atividades comerciais, por exemplo, ou que impôs a quarentena, que impediu o comércio de abrir, enfim. Porque muitas vezes a construtora, a central de atendimento ao consumidor ou a sede da construtora não é da sua cidade, não é do seu estado, enfim. Então é importante mencionar o decreto municipal e estadual específico, tá? Um outro passo que é importante é entendermos o seguinte: o caso fortuito ou de força maior, ele não se opera de maneira automática erga omnes, ou seja, a favor de todos nesse caso, contra todos, né? Não se aplica de maneira automática. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que me mandou uma mensagem hoje e ela é servidora pública do município. Ela está de quarentena, foi afastada, só que ela está recebendo normalmente os seus vencimentos, o seu rendimento. Então não tem motivo plausível, né, tendo em vista o princípio da lealdade, processo da lealdade contratual, perdão, né, estampado lá no artigo 422, não tem como ela alegar caso fortuito ou força maior, porque em que pese nós estarmos vivendo todo esse surto, a questão financeira dela não foi mitigada, não foi reduzida. Então, não se opera erga omnes. Então, é importante, à luz da probidade, à luz da lealdade contratual estampados no artigo 422 do Código Civil, para não cairmos numa situação de um pretexto genérico ou de consumidores de má fé que não tiveram sua renda comprometida, né? Um outro exemplo também são pessoas que trabalham com deliveries, que está tendo até um aumento na renda, enfim, pelo menos é o que eu ouvi dizer, tá? Então é importante demonstrar a onerosidade excessiva, implícita, ou seja, citar a questão do cumprimento da quarentena, citar que a pessoa é grupo de risco, por exemplo, ou que a atividade que ela realiza, a profissão que ela realiza, ela está impossibilitada de realizar, que ela não tem dinheiro guardado, reserva familiar, tá bom? Então, devido a toda essa situação, a profissão ou a atividade dela foi atingida e ela está restringida por medida legislativa temporária de trabalhar. E ela, não tendo renda extra, não tendo dinheiro guardado, ela está impossibilitada de dar prosseguimento escorreito aos pagamentos do contrato, tá bom? Uma coisa importante para não trazer um descrédito à sua notificação é demonstrar a onerosidade excessiva. Perdão, demonstrar a onerosidade excessiva já foi. É demonstrar que de fato as parcelas que você está pedindo a carência não decorrem de períodos em que o surto no Brasil não existia. Não adianta, por exemplo, não se trata de uma notificação para você, de certa forma, renegociar a dívida da pessoa, do consumidor, né? Então, invocar, por exemplo, que na China começou em tal data, começou em 2019, ou na Europa se alastrou, e a pessoa morando no Brasil nem viajou, entendeu? Então é importante, e eu recomendo que a notificação tenha um objetivo específico de comunicar previamente, valendo de março para cá, nem fevereiro. É questionável, mas eu recomendo valendo de março para cá. Então não adianta, por exemplo, incluir parcelas que se venceram antes do surto no Brasil, tá bom? Então não é para negociar o débito passado, até porque a questão da pandemia em certo período estava, né, constrita na Ásia, depois na Europa, não foi concomitantemente no mundo inteiro, tá bom? A questão do que o cliente não tem dinheiro guardado é um argumento retórico. Não vai se fazer um sistema Bacenjude, uma penhora online, uma pesquisa, né, Infojude, Infoseg, o nome é uma notificação extrajudicial, então você vai alegar isso como um argumento retórico, tá bom? Vamos lá, o principal artigo, né, a bola da vez, é o artigo 393, vamos ler junto? O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Vamos lá. Então o artigo ele é autoexplicativo, ele é bem conceitual, enfim. A parte que fala expressamente não houver por ele responsabilizado, ainda que no contrato
do consumidor tenha que alguma obrigação no sentido dele se obrigar a pagar, mesmo em caso fortuito ou de força maior, é óbvio que é uma cláusula manifestamente abusiva, que não tem validade. Por quê? Nós estamos diante de um contrato de adesão, é um contrato onde a vontade do consumidor é mitigada, é um contrato feito de maneira unilateral, confeccionado por apenas uma das partes, né? O Código de Defesa do Consumidor conceitua o contrato de adesão, então não cabe ao consumidor discutir o contrato, apenas assinar e, portanto, aderir ao contrato. Daí a nomenclatura contrato de adesão. Então essa parte pouco importa para a gente. Bem dizer, a gente nem precisa ler o contrato, porque a lei ampara. E se tiver essa cláusula, a cláusula é abusiva, tá bom? Então, o que eu recomendo, não precisa ler o contrato, você vai pedir uma cópia só do quadro resumo, que costuma ter 3 páginas. Para que ler o contrato se a lei já ampara? Né? Mas vai que o contrato tem uma cláusula mais benéfica do que um próprio resultado da própria lei, do que a lei ampara. Muito pouco provável. Os contratos de massa, numa relação consumerista, eles são por demais abusivos, tá bom?